Olá, querido espectador, espectadora, né? Meio-dia e 50, né? Dia 4 de abril de 2026. Estou aqui continuando, né, a apresentação das provas, né, do concurso de pessoas envolvendo agentes públicos, né, coordenação de curso, o Fiscar, o USP, o FATEC, né, Must Universo, IBM Universo, Cruzeiro do Sul, IBM, né, são universidades que eu estou processando e que se aliaram, né, a seitas, né, como o Adventismo, o Espiritismo, o Mormonismo e Testemunho de Jeová, né, que eu detesto, como cientista religioso eu afirmo, são seitas destrutivas, né, que possuem práticas hipócritas e criminosas institucionalizadas, né, que juntas, né, essas partes reais dos meus processos estão gerando dolosamente, né, propositalmente, o meu contexto jurídico e social para não deixar eu gozar dos meus direitos e prerrogativas legais como cientista, pesquisadores científicos, estão violando meus direitos sexuais, laborais, financeiros, comunicacionais, acadêmicos, científicos, propositalmente, para não deixar eu gozar, né, na buceta gostosa de doutoras casadas e do meu calibre, porque são pessoas que morrem de inveja, são todos essa molecada, né, tudo bostinha, tudo inútil, tudo verme perto de mim, né? Doutores e doutoras que são caros, são tudo viados, prostitutas, piranhas, vagabundos comparados a mim, mas não querem aceitar a realidade. Aí torcem os fatos, contextos, né, causais, gerando danos processuais, materiais, morais, né, gigantes na minha vida, para fingir que não estou entendendo nada. Né? Na hora de fazer bosta, todo mundo entende tudo, são os maiores pós-doc do universo. Né? Na hora de entender, ser responsabilizado pelas práticas criminosas, parar na cadeia, embaixo da terra, pagar milhões de indenizações, não, aí já não entende mais nada, eles são analfabetos, não sabe o que a lei fala. Só conhece o que a lei fala quando favorece a essas partes, né? Porque quando a lei está a meu favor, que é o meu caso, em todos os meus processos, a lei está completamente a favor, tem provas documentais, testemunhais audiovisuais concretas que eu venho exibindo, vez após vez, né, em pesquisas científicas, né, em vários vídeos, né, no canal do YouTube, tem playlists inteiras aqui provando crimes, né, de prevaricação, arbitrariedade, cessamento de defesa por parte da Defensoria Pública Local de São Carlos, promotorias, né, de São Carlos, juízo, né, de primeiro grau de São Carlos, né, que foram todos contaminados em suas opiniões e decisões, por quem? Por Testemunho de Jeová, por adventistas, espíritas, católicos, agentes públicos envolvidos nesse concurso de pessoas que eu estou processando. Tá? Isso não é nada isolado. O que aconteceu na Must Universo não tem nada isolado. O que aconteceu na USP não tem nada isolado. O que aconteceu no Instituto Federal, FATEC, USP, porque essa gente, essas coordenações se uniram com a seita de para fuder buceta, a vontade de piscar que vagabunda, e destruir a honra, imagem e carreira do superdotado honesto aqui. Tá? Que tem bagagem suficiente para dar aula de honestidade, moral, né, civilidade, urbanidade, moralidade, legalidade, publicidade, eficiência, né, para toda essa gentalha porca, imunda, criminosa que eu estou processando. Tá? Continuando, então, aqui a parte 2, né, da apresentação das provas do concurso de pessoas que está gerando dolorosamente, propositalmente, todo o meu contexto jurídico psicossocial para tentar me induzir a condenações criminais, não vão conseguir, que eu vou ser absolvido nos casos que me processaram, e nas ações que eu sou autor, tanto criminais e civis, eu vou até o fim, esse povo vai parar na cadeia. E vai parar embaixo da terra, que eu não vou dar mole para essa gentalha. Essa molecada vai se fuder, que eu vou viver minha vida em paz. Essa seita demoníaca, chamada Testemunho de Jeová, eu vou levar de solução. Esse povo vagabundo, filho da puta, vai se fuder. Muitos ali vão para a cadeia, eu não vou ficar quieto, não vou parar, não vou ficar inerte, não vou baixar minha bola, não. Esse povo vai se ferrar enquanto não ver fechar a todas as congregações e confiscar todos os bens dessa seita do diabo no Brasil e no mundo, eu não vou sossegar, eu vou levar de solução jurídica essa seita no Brasil e no mundo, em cada país onde tem sede filial dessa merda de chamada seita de Testemunho de Jeová, eu vou levar essa bosta de solução. Esse povo vagabundo vai se ferrar. Isso se depois que vários for numa cadeia, se eu não pagar alguém, encomendar morte desse povo lá dentro da cadeia, para pagar 10 negões, para meter o peru no cu de todo esse povo, filho da puta, para botar biscate, vagabundo da seita, para me processar, enquanto elas próprias estão dando a perereca para vários de dentro e de fora ao mesmo tempo. Hipócrita e criminosa, é o que essa gente é. Então, continuando aqui, faltaram apresentar 3 artigos, né, para completar as provas, né, que mostram, né, que esse concurso de pessoas que eu processo, as partes reais dos meus processos,
junto com outras pessoas mais, estão gerando de forma proposital um contexto jurídico e social para me manter afastado das pererecas, manter afastado da grana que era para eu ter, do empresariado que me chama, né, dos legados mais relevantes na área científica, acadêmica, sexual, etc., etc., que me chama, porque essa gente não aceita a realidade. A gente torce a realidade, os fatos, as leis de propósito por inveja, não aceitam que não são, nunca foram e nunca vão conseguir ser o primeiro e o único superdotado nível book do mundo, que sou eu, fui eu que criei essa bosta chamada superdotação nível book, porque não teve nenhum cientista competente para fazer o que eu faço. Não tem, nunca teve, nunca vai ter, porque são todos moleques, boiola, são bosta comparado a mim. Se não fosse isso, não precisava tanta desgraça na minha vida. Se essa gente fosse do meu naipe, que necessidade teria de me injuriar, difamar, agredir, ameaçar de morte? E que covardia é essa, juntar tantas coordenações, tanta gente junto ao mesmo tempo para gerar dano na minha vida? Isso é covardia. Pô, meu, uma coisa é um cara de 2 metros de altura, peso pesado, faixa preta, lutar com outro faixa preta. Né? Outra coisa é 51 pessoas físicas e jurídicas, todas faixas preta, hipocrisia e criminalidade, se unir para derrubar um superdotado só honesto, coitado. Que está ralando, está tirando dinheiro de comida, dinheiro de almoço e janta para pagar advogadas, ainda advogados que começam a fazer um trabalho bem feito e daqui a pouco somem porque tem parte ré que entra em contato, fala mal e manda subir, para tentar fazer ser arquivados pelos processos, meu. Pô, mas que putaria que é essa? Mas que palhaçada. Tanta gente assistindo meus vídeos, ninguém envia umas 10 advogados aí para conversar com ela, para pelo menos 5. Pega minhas demandas e vou até o fim, para botar para quebrar, para botar essa gente logo na cadeia. Tanta gente aí que fica falando, eu sou a favor também, que fecha, aceita. É a favor, você é a favor, por que não vem falar comigo para ser testemunha minha? Por que não vem falar comigo para me ajudar a arrumar advogados honestos para botar para quebrar? Por que não vem me ajudar na produção de provas, ainda mais provas documentais, testemunhais audiovisuais? A palavra é falácia, filho. Uma coisa é falar que é contra, aceito. Outra coisa é me ajudar a botar para quebrar e fechar essa bosta. Tá? Uma coisa é falar que é meu favor, outra coisa é arrumar advogados honestos, de sério, para mim, para botar para quebrar. Uma coisa é falar, né, que é a favor de produzir provas que incriminem essa gente. Outra coisa é produzir as provas e entregar as provas. Não, aqui, ó, eu não vou ser sua testemunha, não, mas toma as provas aqui. Eu tenho prova de tudo que você está falando, você já provou muita coisa, eu tenho mais prova, toma aqui, ó, põe nos seus processos lá que ajuda você a vencer. Quem que faz isso? Ninguém. Pô, tem muita gente sabendo e ainda fica com aquele discursinho. Não, mas eu não quero me envolver. Quem não se envolve contra é a favor, filho. Quem não se envolve contra quem eu estou processando é porque é a favor de quem eu processo. Quem não se envolve contra, produzindo provas contra essa gente criminosa e hipócrita, é porque é tão criminosa e hipócrita essa gente, porque se coaduna, é conivente, é cúmplice de toda essa barbárie que está acontecendo na minha vida. Essa gente toda me derrubando por inveja. Está escancarado que eu sou uma espécie de gênio, um superdotado num nível sem precedentes, que todos os cientistas que são caras é moleque, é bosta, Zaú da Roça, perto de mim, estão lá na idade da pedra ainda, enquanto eu já estou lá na galáxia de Andrômeda, em entendimento, né? Não fisicamente. Fisicamente eu estou em São Carlos, São Paulo, no centro, né? Rua 7 de Setembro, onde eu resido, tá? De forma alugada, não era para estar alugado, era para estar com a minha casa própria, carro, rico já, né? Enfim, estou passando papel de palácio na cidade, porque essa gente, com inveja, não deixa a minha vida em paz. E torce todos os fatores nexos causais à realidade para tentar fazer parecer que estão certos, sendo que não estão. Estão tentando arrumar uma razão de onde não tem, para poder fazer arquivar os processos, e estão tentando arrumar culpabilidade de onde não tem, para poder me incriminar, se eu nunca cometi crime. É um povo invejoso, não tem competência para construir uma carreira sólida, extensa como a minha, e acho que destruindo a minha vão se tornar superdotados. Não vão. Quem que dessa gentalha toda, essa gente porca, imunda, viado, piranha, prostituta, me injuriando, difamando, agredindo, ameaçando de morte, gerando danos processuais, morais e materiais, quem dessa gentinha, filha da puta, vai se tornar o primeiro superdotado do mundo fazendo essa porcariada na minha vida? Ninguém! Vão continuar sendo bosta, merda, estrume, cocô, criminoso, igual nasceram, igual estão até hoje. Não vão melhorar, na verdade, eles estão deixando eu produzindo mais prova do que essa gente não presta, não vale nada. O único cientista que presta em São Carlos, pelo visto, sou eu. Até hoje não conheci nenhuma doutora e doutor que preste. Se presta, por que não me procurou ainda? Por que está assistindo essa barbaridade toda e está quieta ainda? Está deixando acontecer?
É porque não tem quem preste na cidade mesmo, não. Não temos, na área científica não tem quem preste como eu. Então, eu vou apresentar aqui os 3 últimos artigos que faltaram nessa parte 2 aqui das provas, desse concurso de pessoas que está gerando de forma proposital, de forma dolosa, todos os danos morais, processuais e materiais que eu tenho tido nesse contexto jurídico psicossocial, no qual, infelizmente, eu estou vivendo e vai perdurar durante alguns anos até eu resolver esse processo todo, judicialmente, né? Protocolo diagnóstico diferencial CID-10 e CID-11 entre transtorno psiquiátrico e superdotação. Este estudo analisou a diferenciação entre sofrimento psíquico de origem contextual, reacional e ambiental e manifestações sintomatológicas em indivíduos com transtornos esquizotípicos e esquizofrenia, CID-10 F20.x, CID-11 6A20.x. Transtorno do humor afetivo bipolar, CID-10 F31.x, CID-11 6A 61.x. Transtorno do espectro autista, CID-10 F84.0, CID-11 6A 02.x. E altas habilidades para rotação, incorporando também vulnerabilidades socioambientais. Na CID-11, essas vulnerabilidades são representadas pelos códigos Z60.4, exclusão e rejeição sociais, Z60.5, discriminação ou perseguição percebida, não é afirmação minha, estou falando da descrição desse código da CID-10, e Z60.8, outros problemas relacionados ao meio social. Enquanto seus equivalentes na CID-11 estão na família QE, do capítulo 24, incluindo Q03, exclusão social e rejeição, Q04 é a percepção de discriminação, e QE 30.x, apoio social insuficiente em condições de suporte social adversas. Esses códigos permitem registrar fatores contextuais, reacionais e ambientais que influenciam a saúde sem constituírem transtornos mentais. O objetivo principal foi desenvolver protocolos clínicos que auxiliem profissionais da saúde mental e diferenciar manifestações sintomatológicas de diagnósticos equivocados, patologização indevida e estigmatização. A metodologia adotou o paradigma neoperspectivista giftidiano, integrando psicopatologia, psiquiatria, neuropsicologia, psicologia educacional com abordagem hipotético-dedutiva. A revisão incluiu 104 estudos de base, como Scopus, Web of Science, PubMed, Medline, Psicoinfo, com descritores sobre diagnóstico diferencial, superdotação, sofrimento contextual, reacional, ambiental, medicalização e psicopatologia organizacional. Os resultados geraram protocolos detalhados que distinguem sintomas psicóticos, afetivos e autísticos de perfis cognitivos diferenciados, considerados contexto social, desempenho educacional, criatividade, divergência cognitiva e vulnerabilidades socioeducacionais, D60.4.5.8 e seus equivalentes, que é 03, 04, 30.x, conclui que a abordagem integrada favorece diagnósticos mais precisos, éticos e inclusivos, fortalece a formação profissional, reduz medicalização indevida e valoriza a diversidade cognitiva e emocional, embora seja necessária validação empírica e futura. Introdução. A temática central desse estudo é a distinção entre contextual, reacional e ambiental e sofrimento psicossintomatológico, sobretudo na identificação de características associadas à habilidade de superdotação, que são confundidos com sintomas de transtornos mentais, como transtorno do espectro autista, transtorno do humor afetivo bipolar e esquizofrenia. A literatura aponta que o avanço nos estudos... Deixa eu só ajustar o volume aqui, porque está dando microfonia. Estou vendo que está dando microfonia, o som está dando uns ecos assim de fundo, que não são adequados para ele. Ele está atrapalhando aqui, quem vai escutar vai ficar ouvindo esses ecos aqui. Deixa eu só ver de novo aqui. Está aparecendo para mim aqui o volume, peraí. Eu vou continuar assim. Vou só falar um pouco mais baixo, um pouco mais pausado, para poder melhorar, né, a dialética, a oratória. A literatura aponta que o avanço dos estudos em neurodesenvolvimento e saúde mental tem produzido entendimentos mais refinados sobre manifestações emocionais e cognitivas fora do padrão médio. No entanto, ainda há dificuldades nos protocolos clínicos
e institucionais para diferenciar expressões singulares de indivíduos com altas habilidades de superdotação, das sintomatologias psicopatológicas, levando a interpretações diagnósticas equivocadas e, muitas vezes, a medicalização indevida de pessoas que vivenciam sofrimento psicossocial causado por fatores contextuais, organizacionais e relacionais. A contextualização desse problema remete à crescente medicalização do sofrimento humano, especialmente em contextos escolares, laborais e familiares, nos quais manifestações atípicas de cognição, comportamento ou emoção são muitas vezes patologizadas sem uma análise aprofundada das dinâmicas sociais e institucionais envolvidas. Estudos contemporâneos evidenciam que os sujeitos com altas habilidades de superdotação frequentemente apresentam hipersensibilidade, hiperfoco, pensamento divergente, comportamentos autodidatas, senso de justiça aguçado e resistência à autoridade, elementos que, quando descontextualizados, podem ser confundidos com delírios, desorganização cognitiva ou desregulação emocional. Isso tem implicações não apenas na prática clínica e psiquiátrica, mas também na formulação de laudos, pareceres e decisões jurídicas sobre a capacidade civil, responsabilidade penal e elegibilidade para benefícios assistenciais previdenciários. A problemática está centrada na insuficiência dos instrumentos clínicos, e protocolos diagnósticos vigentes para diferenciar sofrimento psíquico de origem contextual, reacional e ambiental, vinculado à experiência de exclusão social, discriminação e outros problemas relacionados ao meio social, CID-10, Z60.4, Z60.5, Z60.8, CID-11, QE03, QE04, QE30.x, e o sofrimento sintomatológico relacionado a transtornos mentais com substrato neurobiológico e manifestações persistentes, como descrito no DSM-5, e na CID-11, transtornos esquizotípicos, esquizofrenia, 6A20.x, transtornos afetivos bipolares, 6A61.x, transtorno do espectro autista, 6A02.x. A dificuldade de reconhecimento da singularidade do sujeito com alta habilidade de superdotação e suas manifestações emocionais primitivas excepcionais conduz a diagnóstico equivocado, muitas vezes irreversível em sua dimensão social, jurídica e psíquica. Pesquisa recente reforça a necessidade de revisão crítica dos protocolos diagnósticos e a proposição de abordagens interpretativas mais justas, precisas e não patologizantes. A justificativa dessa pesquisa está ancorada em sua relevância acadêmica, científica e social. No campo acadêmico, o estudo contribui para o aprofundamento teórico e metodológico sobre a intersecção entre psicopatologia, educação especial e saúde mental, estabelecendo uma distinção conceitual empírica fundamental entre sofrimento contextual, reacional, ambiental e sintomatológico. Cientificamente, amplia os critérios avaliativos de diagnóstico com base em revisões de alta qualidade e evidência multidisciplinar, considerando achados recentes em neuroimagem, biomarcadores e psicodinâmica do trabalho. Socialmente, tem potencial para reduzir a exclusão, o estigma e o dano moral decorrente de laudos médicos imprecisos e interpretações reducionistas de falas e comportamentos atípicos. Ainda oferece subsídio para a qualificação de políticas públicas de saúde, educação, previdência e justiça. Essa pesquisa foi guiada pela seguinte questão norteadora: como distinguir de modo preciso, ético e multidimensional o sofrimento psicocontextual, reacional e ambiental do sofrimento psicossintomatológico em indivíduos com altas habilidades de superdotação, frequentemente confundidos com quadros de TEA, transtorno bipolar e esquizofrenia. Foram formuladas 5 questões específicas. Primeira, quais sintomas do TEA se confundem com traços de alta habilidade de superdotação e como diferenciá-los? Segunda, quais sintomas do transtorno afetivo bipolar se sobrepõem a manifestações emocionais e cognitivas de superdotação? Terceira, quais sinais clínicos de esquizofrenia são equivocadamente atribuídos a indivíduos com pensamento altamente criativo? Quarta, como falas e comportamentos considerados anômalos podem, na verdade, expressar habilidades excepcionais? Quinta, quais estratégias diagnósticas e jurídicas podem evitar ou contestar laudos médicos emitidos com base em interpretações inadequadas? A partir dessas questões, foram construídas as seguintes hipóteses. Primeira, muitos dos sintomas atribuídos ao TEA, como hiperfoco, dificuldade de socialização, podem ser manifestações adaptativas de indivíduos superdotados diante de ambientes pouco responsivos. Segunda, a labilidade emocional e a intensidade afetiva, características de superdotados, podem ser confundidas com fases maníacas ou depressivas do transtorno bipolar, sobretudo na ausência de histórico longitudinal.
Terceira, pensamento divergente, associações criativas e hiperconectividade cognitiva comuns em superdotação podem ser mal interpretados como delírios ou alterações de juízo da realidade. Quarta, declarações comuns e atitudes disruptivas, quando não compreendidas em seu contexto, podem indicar o sofrimento ético ou epistêmico e não psicopatologia. Quinta, protocolos mais abrangentes, neuropsicológicos e crimes sociais podem permitir uma avaliação mais justa, reduzindo a judicialização de laudos psiquiátricos equivocados. A síntese metodológica dessa pesquisa baseou-se no paradigma neoperspectivista giftidiano, que valoriza a multiplicidade interpretativa e a construção singular do sujeito em contexto. As principais teorias utilizadas foram a teoria da psicodinâmica do trabalho, dejouriana, a psicologia sócio-histórica, a psicologia crítica, a teoria da subjetividade, a teoria do reconhecimento, a teoria da exclusão simbólica, a teoria das autoridades por rotação, lembrando que as principais delas, teoria dos três anéis de Renzulli, teoria das inteligências de Hall e Gardner, são as duas principais que eu utilizo, dentre outras. O método hipotético dedutivo orientou a construção lógica das hipóteses suas respectivas análises, conduziu-se uma revisão bibliográfica documental narrativa rigorosa, integrando artigos científicos de alto impacto, obras clássicas em psicopatologia organizacional e normativas jurídicas e clínicas da área de saúde mental, garantindo uma base teórica e empírica sólida para as discussões. O objetivo geral dessa pesquisa foi analisar de forma crítica e multidimensional os critérios e interpretações envolvidos na distinção entre sofrimento psicocontextual, reacional e ambiental e sofrimento psicossintomatológico em sujeitos com as habilidades de superdotação, frequentemente confundidos com TEA, transtorno do humor afetivo bipolar, esquizofrenia, propondo aprimoramento dos protocolos diagnósticos e nos mecanismos de refutação judicial de laudos inadequados. Os objetivos específicos foram, primeiro, identificar e comparar os sintomas do TEA característicos de alta habilidade de superdotação. Segundo, analisar sobreposições entre sintomas do transtorno do humor afetivo bipolar e traços de superdotação. Terceiro, avaliar convergências equivocadas entre esquizofrenia e pensamento criativo. Quarto, propor interpretações alternativas e falas de comportamentos usualmente patologizados. Quinto, sugerir diretrizes diagnósticas e jurídicas para contestação de laudos psiquiátricos indevidos. A estrutura desse trabalho foi composta por 5 sessões. A primeira é esta, com apresentação da temática, contextualização, problematização, justificativa, questões, hipóteses, metodologia, objetivo e estrutura. A segunda sessão apresenta a fundamentação teórica, abordando os principais diferenciais utilizados e autores estudados. A terceira sessão trata da fundamentação metodológica, com explicitação do paradigma adotado, a estratégia metodológica e procedimentos técnicos. A quarta sessão compreende os resultados de discussão, com análise crítica dos achados. A quinta sessão apresenta as conclusões e considerações finais, com síntese das contribuições e proposições práticas. Indo aqui para a sessão dos resultados e discussão. Quarta sessão. Resultados de discussão. Subseção 4.1. Protocolo de diferenciação do sofrimento psicocontextual e sintomatológico em pacientes com F20.0 e transtornos esquizotípicos e esquizofrenia. Esse protocolo visa oferecer um roteiro clínico estruturado para distinguir entre sofrimento contextual, reacional ambiental e sofrimento, e efetivos transtornos do espectro esquizofrênico. CID-10, F20.0, F21, F22.x, F23.x, F25.x, CID-11, MEA20.x, MEA20.1, MEA20.2, MEA20.3, MEA20.5, MEA21, MEA22.x, MEA23.x, MEA25.x, observando aspectos como duração, contexto de aparecimento, impacto funcional, presença de sintomas positivos, delírios, alucinações, negativos, anedonia, isolamento, e desorganização. Ele foi constituído a partir da literatura clássica sobre psicopatologia, reflexões de Foucault, sobre medicalização e controle social, diretrizes diferenciais inspiradas em Gerson et al. 2005, sobre reconhecimento de hiperfuncionalidade que imitam sintomas psicóticos. Tabela 1, protocolo clínico diferencial de observação, transtorno do espectro esquizofrênico com correspondência CID-10, CID-11. CID-10, F20.1, taxonomia CID-10, esquizofrenia e paranoide. Taxonomia CID-11, equivalente CID-11, MEA 20.1, critério, delírios e alucinações persistentes por período maior ou igual a 1 mês, ansiedade e suspeita intensa. Roteiro de observação, anamnese detalhada, entrevistas com familiares, observação de discurso. Indicadores contextuais, conflitos sociais e organizacionais, eventos traumáticos recentes. Descarte etiológico, avaliar interfuncionalidades cognitivas, divergências criativas e superdotação.
F20.2, taxonomia CID-10, esquizofrenia simples. Equivalente CID-11, 6A20.2. Critério, retração social, apatia. Critério, aliás, eu falei, roteiro de observação, anamnese familiares, escola, observação de rotina, indicadores contextuais, contexto de estresse prolongado ou baixa estimulação. Descarte etiológico, diferenciar a autossensibilidade emocional típica e superdotado. CID-10, F20.3, taxonomia CID-10, esquizofrenia desorganizada, né, equivalente CID-11, 6A20.3, critério, linguagem desorganizada, comportamento bizarro, afetos inapropriados, roteiro de observação, observação comportamental direta, análise de narrativas, indicadores contextuais, ambientes caóticos ou sobrecarga emocional, descarte etiológico, avaliar criatividade extrema ou divergência cognitiva atípica. CID, F20.5, esquizofrenia residual, equivalente CID-11, 6A20.5, critério, sintomas negativos persistentes após episódios psicóticos, roteiro de observação, revisão de histórico clínico, entrevistas longitudinais, indicadores contextuais, ausência de fatores contextuais atuais relevantes, descarte etiológico, diferenciar de retração por hiperfoco ou introversão de superdotados. F21, CID-10, transtorno exotípico, equivalente CID-11, 6A21, critério, ideias excêntricas, distorções perceptivas leves, sem perda total da realidade, roteiro de observação de discurso, padrões de pensamento, indicadores contextuais, divergência cognitiva, temperamento supersistêmico, descarte etiológico, avaliar desempenho acadêmico ou criativo elevado, superdotação. F22.x, CID-10, transtornos delirantes, equivalente CID-11, 6A22.x, critério, delírios persistentes por um período maior ou igual a 1 mês, sem outros sintomas esquizofrênicos, roteiro de observação, distinção entre crenças fixas e patológicas e crenças criativas, roteiro de observação, indicadores contextuais, histórico de marginalização simbólica e exclusão, descarte etiológico, avaliar pensamento divergente ou hiperabsorção cognitiva típica de superdotados. F23.x, CID-10, transtornos psicóticos agudos e transitórios, equivalente CID-11, 6A23.x, critério, sintomas psicóticos súbitos, duração menor que 1 mês, roteiro de observação, monitoramento intensivo, entrevistas de emergência, indicadores contextuais, eventos estressores agudos, ruptura social, descarte etiológico, diferenciar crises situacionais ou sobrecarga emocional contextual. F25.x, CID-11, transtornos esquizoafetivos, equivalente CID-11, 6A25.x, critério, mescla de sintomas esquizofrênicos e transtorno do humor, roteiro de observação, entrevistas sobre estados emocionais e eventos da vida, indicadores contextuais, ciclos de estresse intenso versus alterações temperamentais, descarte etiológico, diferenciar episódios de hiperatividade cognitiva ou criatividade elevada. No desenvolvimento do protocolo, 5 etapas clínicas foram observadas: identificação da variabilidade contextual, checagem da estrutura de pensamento, avaliação da funcionalidade assistencial, avaliação da criatividade e divergência cognitiva e verificação de antecedentes socio-organizacionais. Essa sistematização espelha a abordagem desenvolvidas por Desjour, 2021, que enfatiza a análise da relação entre trabalho e sofrimento como eixo de diferenciação, além de incorporar a ética do reconhecimento apontada por Rani e Bendassoli. A aplicação clínica desse roteiro permite distinguir casos de sofrimento contextual reacional ambiental intenso que se assemelham sintomaticamente à esquizofrenia, mas se desfazem ao eliminar os fatores ambientais estressores, como conflitos laborais, rupturas afetivas ou pressões simbólicas, dos casos que apresentam síndrome psicótica persistente, congruente com a ambiguidade de realidade objetiva, medindo-se a intensidade, consistência e pervasividade da distorção da realidade. Essa metodologia ainda é reforçada por estudos recentes, como Garces et al. De 2025, que mostram que crianças com atitudes consideradas excêntricas, adultos também, né, em contextos escolares, universitários, podem apresentar hiperabsorção atencional e sensibilidade cognitiva elevada, confundidas com alterações de pensamento típico de esquizofrenia, o que só se corrigiu após a aplicação de protocolos sensíveis a desfases contextuais.
Por fim, a discussão clínica evidencia que, ao aplicar esse protocolo, o psiquiatra se torna capaz de evitar a patologização de subjetividades atípicas, colocando-se no lugar ético de reconhecimento de diferença humana, conforme preconizado por Foucault e reforçado por análise da patologização do trabalho de Dejour, sem comprometer a precisão diagnóstica requerida pelo DSM-5 CID-11. Subseção 4.2, protocolo de diferenciação do sofrimento psicocontextual, reacional ambiental e sintomatológico em pacientes com F31.0 e transtorno do humor afetivo bipolar. Esse protocolo foi desenvolvido para auxiliar a distinção clínica entre sofrimento psicocontextual e transtorno do humor afetivo bipolar tipo 1, CID-10, F31.0, F31.1, F31.2, F31.3, F31.7, F31.8, CID-11, MEA-61.0, MEA-61.1, MEA-61.2, MEA-61.3, MEA-61.7, MEA-61.8, buscando evitar diagnósticos precipitados que possam confundir variações normais e alta habilidade de permutação com sintomas psicopatológicos. Baseia-se nos critérios do DSM-5, APA 2014, na revisão crítica da literatura científica e discute o impacto do estresse ocupacional e familiar na manifestação de sintomas afetivos. Tabela 2, protocolo clínico diferencial de observação, transtorno do humor afetivo bipolar com correspondência de 10 e de 11. F31.0, transtorno bipolar tipo 1. Equivalente de 11, MEA 61.0. Critério, episódios maníacos por período maior do que 7 dias, com humor elevado ou irritável, mais sintomas de energia e atividade. Roteiro de observação, anamnese sobre padrão de humor, duração, funcionalidade. Indicadores contextuais, contexto de sobrecarga ocupacional familiar, descarte etiológico, avaliar picos de estresse organizacional e capacidade de enfrentamento. F31.1, transtorno do bipolar tipo 2, equivalente de 11, MEA 61.1. Critério, hipomania mais episódios depressivos. Roteiro de observação, avaliação longitudinal da variação do humor. Indicadores contextuais, considerar impacto de expectativas e pressão social, descarte etiológico, análise de rede de apoio e autoimagem. F31.2, episódio depressivo grave em transtorno bipolar, equivalente de 11, MEA 61.2. Critérios, sintomas depressivos sem episódio maníaco. Roteiro de observação, avaliar fatores desencadeantes, recentes, traumas. Indicadores contextuais, estresse agudos versus predisposição genética. Descarte etiológico, testes neuropsicológicos e avaliação psicológica. F31.7, ciclotimia, equivalente CID-11, MEA 61.7. Critérios, ciclos rápidos de humor com sintomas hipomaníacos depressivos. Roteiro de avaliação, monitoramento contínuo do humor e comportamento. Indicadores contextuais, estresse crônico no trabalho e contexto social. Descarte etiológico, excluir transtornos de personalidade e altos potenciais cognitivos. F31.8, outros transtornos bipolares. Equivalente de 11, MEA 61.8. Sintomas mistos, critérios, sintomas mistos e atípicos. Roteiro de avaliação, avaliação detalhada da sintomatologia e contexto. Indicadores contextuais, estudo de casos de alta produtividade sob pressão. Descarte etiológico, avaliação multifatorial multidisciplinar. Esse protocolo enfatiza a importância de contextualizar os sintomas dentro da vida social, organizacional e familiar do paciente, reduzindo a medicalização de respostas emocionais naturais, conforme salientado por Dejour, 2012, e Sato, 2008. Ele incorpora ainda a abordagem que considera a psicodinâmica do trabalho para identificar se o sofrimento tem raiz em fatores externos, ou seja, contextuais, reacionais, ambientais, que geram falas e comportamentos análogos, tá? Sintomas positivos e negativos de transtornos mentais, mas que, por serem provocados, né, pelo ambiente, contexto, pessoas, né? Falando bem, falo pessoas mal intencionadas, discriminadores, criminosas, né? Que provocam reações propositalmente, né? Para culminarem em falas, comportamentos que possam ser torcidamente, né, rotulados como patologia, sintomas positivos, né, sintomatológicos, né, podem ser revertidos sem medicação por serem reacionais, né, contextuais ambientais. Em 5 etapas, a avaliação concentra-se na temporalidade dos sintomas, na relação entre eventos externos e reações emocionais, o impacto funcional na capacidade do paciente para lidar com demandas e expectativas. Isso permite... Deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo, sim. Tá certo. Isso permite diferenciar episódios genuinamente maníacos
e ou depressivo de reações exacerbadas ao contexto, especialmente em indivíduos com habilidades de perotação que podem apresentar hipersensibilidade emocional. Estudos recentes indicam que diagnósticos equivocados de transtorno bipolar são frequentes em contextos organizacionais de alta pressão, onde pessoas com habilidades de perotação podem manifestar sintomas temporários que mimetizam episódios afetivos, mas sem cronicidade ou prejuízo significativo. O protocolo visa diminuir tais equívocos, protegendo o indivíduo de estigmatizações indevidas. Por fim, a aplicação clínica do protocolo recomenda a integração multidisciplinar com acompanhamento psicológico e suporte social, privilegiando a escuta ativa e o reconhecimento da singularidade do paciente, alinhado ao modelo ético da psicopatologia organizacional. Subseção 4.3, protocolo de diferenciação do sofrimento psicocontextual, reacional ambiental e sintomatológico em pacientes com transtorno do aspecto autista, TEA. Esse protocolo destina-se a orientar a diferenciação clínica de sofrimento psicocontextual, reacional, ambiental e sintomas genuínos do transtorno do espectro autista. CID-10, F84.0, CID-11, MEA02.x, incluindo níveis de gravidade e apresentações específicas, conforme o OMS 2022. Baseia-se nos critérios diagnósticos do DSM-5, estudos recentes sobre neurodesenvolvimento e na psicopatologia organizacional, que considera as especificidades da experiência sensorial e social dos indivíduos com TEA. Tabela 3, protocolo clínico diferencial de observação, transtorno do espectro autista com correspondência de 10 CID-11. CID 6A02.0, na CID-10, né, F84.0, transtorno do espectro autista leve, né, que é o equivalente CID-11, 6A02.0. Critério, déficits sociais e comunicativos leves, interesses restritos. Roteiro de observação, avaliação detalhada da comunicação não verbal, rotina e interesses, indicadores contextuais, identificação de fatores estressantes ambientais e sociais, descarte etiológico, diferenciar ansiedade, traços, né, autistas em pessoas com altas habilidades, superdotação. CID, F84.1, transtorno do espectro autista moderado, equivalente CID-11, 6A0201. Critério, dificuldades sociais comunicativas moderadas. Padrões restritos. Roteiro de observação da interação social e resposta a mudanças ambientais, indicadores contextuais, avaliar suporte social e escolar. Descarte etiológico, considerar efeito de sobrecarga sensorial e laboral. CID, F84.2, transtorno do espectro autista grave, equivalente CID-11, 6A02.2, critério, déficits sociais graves, comunicação mínima, comportamentos repetitivos, roteiro de observação, avaliação multidisciplinar do funcionamento global, indicadores contextuais, análise do impacto do ambiente e estratégia adaptativa, descarte etiológico, excluir transtorno psicótico e de ansiedade grave. CID, F84.x, TEA não especificado, equivalente CID-11, 6A02.x, critério, sintomas atípicos em transição, roteiro de observação, monitoramento longitudinal do desenvolvimento, indicadores contextuais, avaliar variabilidade do contexto de fatores de suporte, descarte etiológico, uso de avaliações neuropsicológicas complementares. O protocolo enfatiza a necessidade de análise contextual, observando se os comportamentos atribuídos ao TEA são exacerbados por condições ambientais, sociais e organizacionais, especialmente no âmbito escolar e laboral. É essencial não patologizar respostas adaptativas, nem ignorar manifestações de sofrimento derivados de exclusão social ou inadequações institucionais. 5 etapas fundamentais guiam o processo diagnóstico: análise da história do desenvolvimento, observação comportamental sistematizada, identificação de gatilhos contextuais, avaliação da funcionalidade e impacto e elaboração de estratégias terapêuticas centradas no sujeito. Esse enfoque evita interpretações simplistas que podem confundir TEA com sofrimento situacional ou manifestações de autoridade de superação. Estudos recentes reforçam que a sobreposição entre traços autísticos e características de alta habilidade de perotação pode gerar diagnósticos imprecisos, especialmente quando a avaliação não considera a singularidade do indivíduo e o contexto psicossocial. A escuta ativa e a interdisciplinaridade são fundamentais para o sucesso da intervenção e para minimizar estigmas e erros diagnósticos. Assim, o protocolo integra conhecimento da psicodinâmica do trabalho e da psicopatologia organizacional, promovendo um diagnóstico mais justo e preciso, contribuindo para intervenções mais adequadas e humanizadas. Subseção 4.4, protocolo de diferenciação do sofrimento psicocontextual reacional ambiental,
e sintomatológica entre indivíduos com habilidade de superdotação. Esse protocolo foi desenvolvido para apoiar a diferenciação clínica entre manifestações decorrentes de habilidade de superdotação e quadros de sofrimento psíquico sintomatológico, considerando diagnóstico formal de esquizofrenia, CID-10, F20.x, CID-11, MA20.x, transtorno bipolar, CID-10, F31.x, CID-11, MA61.x, e transtorno do espectro autista, CID-10, F84.x, CID-11, MA02.x, frente a superdotados sem patologia. Além disso, incorpora o CID de vulnerabilidade, CID-11, Z60.4, Z60.5, Z60.8, CID-11, QE03, QE04, QE30.x, fundamentais para compreender o sofrimento contextual reacional ambiental que não caracteriza doença mental. Essa diferenciação é crucial para evitar diagnósticos equivocados que patologizam características próprias de superdotados, como hiperfoco, criatividade intensa ou sensibilidade emocional elevada. A avaliação clínica considera critérios objetivos, duração de sintomas, presença de delírios, alucinações, ciclo de humor, comportamentos repetitivos, e critérios subjetivos, capacidade de reflexão crítica, consciência da realidade, motivação ética, autoconsciência de talentos, sempre contextualizados no ambiente social, escolar e familiar. O protocolo também enfatiza a análise de vulnerabilidade social, e utilizando os CIDs de vulnerabilidade, CID-10, Z60.4, Z60.5, Z60.8, CID-11, QE03, QE04, QE30.x, que indicam fatores de exclusão, discriminação e isolamento, frequentemente presente em trajetória de superdotados e superdotadas, podendo gerar sofrimento psíquico intenso sem configuração de transtorno mental. Tabela ponto 5, protocolo clínico integrado, diferenciação entre a habilidade de superdotação e sofrimento psíquico patológico sem com correspondência CID-10 e CID-11. CID, F20.x, esquizofrenia, equivalente, CID-11, MA20.x, critério, período maior ou igual a um mês de sintomas positivos, delírios, alucinações, desorganização do pensamento, impacto funcional significativo. Roteiro de observação, entrevistas clínicas detalhadas, avaliação neuropsicológica, relatos familiares. Indicadores contextuais, conflitos organizacionais, traumas relacionais, exclusão social, CID-10, Z60.4, Z60.5, CID-11, QE03, QE04. Descarte etiológico, avaliar hiperfoco, criatividade intensa, sensibilidade cognitiva, ético-moral do superdotado. F31.x, transtorno bipolar, equivalente CID-11, MA61.x, critério, episódio de mania ou depressão, critério de humor recorrentes, impacto funcional, roteiro de observação, entrevistas clínicas, escala de humor, história familiar, indicadores contextuais, pressão acadêmica ou laboral, discriminação de talentos, CID-10, Z60.5, CID-11, QE04, isolamento social, CID-10, Z60.4, CID-11, QE03. Descarte etiológico, diferenciar de superdotados com hiperenergia, criatividade intensa ou variabilidade emocional adaptativa. CID, F84.x, transtorno do espectro autista, equivalente CID-11, MA02.x. Critério, déficit de comunicação social, padrões restritos e repetitivos de comportamento. Roteiro de observação, observação comportamental, entrevista com familiares e professores, teste de desenvolvimento. Indicadores contextuais, ambientes pouco estimulantes, exclusão escolar, CID-10, Z60.8, CID-11, QE30.x, discriminação social, CID-10, Z60.5, CID-11, QE04. Descarte etiológico diferenciado de superdotados e com estresse intenso, hipersensibilidade sensorial ou peculiaridades cognitivas não patológicas. Z60.4, isolamento social, equivalente CID-11, QE03. Critério, sensação de exclusão, solidão, dificuldades de inserção social. Roteiro de observação, entrevista exploratória sobre redes de apoio, relações afetivas escolares, universitárias, indicador social, presença de bullying, marginalização, discriminação, falta de reconhecimento. Descarte etiológico, não caracteriza transtorno, mas contextualiza sofrimento emocional ou psicológico de ordem reacional, de ordem ambiental, de ordem contextual. Z60.5, discriminação e pressão, equivalente de 11, QE04. Critério, experiências de desqualificação, no caso, provocadas por injúrias, calúnias, denunciações caluniosas, discriminações, etc. Preconceito e negação de direito, violação de direito, como o meu caso que ocorre.
roteiro de observação de interações sociais e institucionais, relato subjetivo, e também, né, provas documentais, testemunhais, principalmente, né, e audiovisuais, né, dos meus processos criminais, então ele deixa bem escancaradas as experiências, né, da minha pessoa como vítima de injúrias, né, que são depreciações das minhas qualificações intelectuais, cognitivas, comportamentais, etc, etc. Eu sou vítima de denunciação caluniosa, de calúnias, de ameaças, de agressões físicas, etc., por pessoas que invejam o fato que eu sou o único superdotário no grupo do mundo e não tem outro, né, não tem superdotário com nível de superdotação equivalente ao meu, né, o meu nível de superdotação é o maior e sem precedentes. Enfim, né, roteiro de observação de interações sociais institucionais, lado subjetivo, provas concretas em ações cívico-criminais. Indicadores contextuais, contexto de exclusão acadêmica, laboral ou familiar, né, contextos, né, de marginalização, patologização de atividade de exploração, exclusões, os ligamentos, perdas laborais, sexuais, descarte teológico. Não configura doença, mas pode gerar sofrimento psíquico, contextual, reacional, ambiental. Z60.8, outras dificuldades sociais, equivalentes de 11, que é 30.5, 30.x, né? Critério, adversidade socioambiental diversa que afeta o bem-estar. Roteiro de avaliação das condições de vida histórica, educacional, socioeconômica e cultural. Indicadores contextuais, exposição a múltiplas formas de exclusão, violência simbólica, descarte teológico, diferenciação de sofrimento contextual, relacional, ambiental e patologia mental, ou seja, diferenciação entre aquele sofrimento que é gerado pelo contexto, né, reações provocadas por pessoas em ambientes, daquele sofrimento que não tem nenhum nexo com a realidade e, portanto, só poderia ser sintomatológico. O protocolo enfatiza a compreensão ampla do sujeito, integrando a análise da psicodinâmica do trabalho e da psicopatologia organizacional para interpretar manifestações como ansiedade, inquietação e isolamento, frequentemente associadas a contextos não desafiadores, marginalização e exclusão social e não a doenças mentais. Ressalta-se a importância de abordagens que valorizem a diversidade cognitiva e emocional, evitando a patologização de diferenças naturais. 5 fases principais norteiam a aplicação clínica: levantamento detalhado do histórico educacional e social, avaliação do repertório cognitivo e emocional, identificação dos fatores ambientais desencadeantes, análise do impacto na funcionalidade diária e planejamento de intervenções psicoeducativas e psicossociais adequadas. Tal processo visa garantir o diagnóstico preciso, promovendo justiça epistêmica e evitando danos decorrentes de rótulos equivocados. Considerações finais. Eu vou falar só das conclusões, só, porque eu preciso sair daqui a pouco, então eu vou falar esse artigo, tem mais 2 artigos ainda, eu vou sintetizar aqui. As questões problemas dessa pesquisa foram satisfatoriamente respondidas por meio da aplicação rigorosa de protocolos clínicos diferenciados que permitiram distinguir de forma sistemática o sofrimento psicocontextual, reacional ambiental, do sofrimento psicossintomatológico em indivíduos com transtorno do espectro esquizofrênico, CID-10, F20.0 variantes, F20.1, F20.2, F20.3, F20.5, F21, F22.x, F23.x, F25.x, CID-11. 6A20.x, incluindo 6A20.1, 6A20.2, 6A20.3, 6A20.5, 6A21, 6A22.x, 6A23.x, 6A25.x, transtorno bipolar, CID-10, F31.0 e variantes, CID-11, 6A61.x, transtorno do espectro autista, CID-10, F34.x, CID-11, 6A02.x, e as habilidades de orientação. Cada protocolo foi desenvolvido considerando as especialidades clínicas, contextuais e psicossociais, garantindo uma avaliação integrada e precisa que respeita a diversidade cognitiva, emocional e comportamental desses grupos, prevenindo diagnósticos equivocados e intervenções inadequadas. As hipóteses formuladas foram confirmadas ao longo da pesquisa, demonstrando que a diferenciação cuidadosa entre sofrimento contextual, reacional, ambiental e sintomatológico é não apenas possível, mas essencial para evitar prejuízos clínicos, sociais e educacionais. A incorporação de abordagens multidisciplinares e o emprego do paradigma neoperspectivista griffidiano foram fundamentais para a construção de diagnósticos mais justos, inclusivos e condizentes com a diversidade humana. Entre os principais achados, destacam-se os protocolos clínicos detalhados aplicáveis para cada categoria diagnóstica, contemplando uma análise sintoma a sintoma e característica a característica, incluindo manifestações próprias de superdotados e superdotados que poderiam ser confundidas com patologias. Observou-se que a vulnerabilidade associada, CID-10, Z60.4, Z60.5 e Z60.8,
CID-11, QE03, QE04, QE30.x são determinantes para o sofrimento psicocontextual, reacional, ambiental em superdotados e superdotados e devem ser consideradas no processo diagnóstico sem serem patologizadas. A pesquisa evidencia a necessidade de um olhar ampliado para a saúde mental que valorize os aspectos biológicos, psicológicos, sociais e contextuais, reforçando intervenções que promovam exclusão, justiça e respeito às diferenças cognitivas e emocionais. Identificou-se ainda lacunas relacionadas à escassez de estudos empíricos que extrapolem a interface entre sofrimento contextual, reacional e ambiental e as habilidades de pernotação e a limitada incorporação de instrumentos multidisciplinares nos protocolos diagnósticos convencionais. As contribuições teóricas residem na interação de conceitos da psicopatologia organizacional, psiquiatria clínica e estudos sobre as habilidades de pernotação, ampliando o escopo interpretativo do sofrimento psíquico. Metodologicamente, o uso do paradigma neoperspectivista e do método hipotético dedutivo associou rigor e flexibilidade, enquanto empiricamente os protocolos oferecem ferramentas práticas para aumentar a precisão diagnóstica e o manejo clínico de esquizofrenia, transtornos bipolares e superdotados em contexto vulnerável. O valor agregado da pesquisa é multifacetado, pois reforça a importância da diferenciação diagnóstica, contribui para o avanço científico da saúde mental, oferece subsídio para a formação de profissionais e pós-graduandos e promove impacto social positivo, prevenindo estigmatizações e tratamentos inadequados, fortalecendo dignidade, justiça e inclusão social. Tá, então agora eu vou apresentar o artigo intitulado Direitos Sexuais, deixa eu ver se está sendo exibido direitinho na tela. Peraí. Direitos sexuais, deixa eu ver se está certinho. Tá. Tá apresentando certinho. Então, esse artigo aqui tem um título tema. Direitos sexuais de personalidade, financeiros, cívicos e comunicacionais de pessoas cientistas superdotadas, uma análise constitucional, civil e sociocomunicacional. Este estudo investiga a articulação entre direitos comunicacionais, sexuais, financeiros e de personalidade no contexto da dignidade, da autonomia e da liberdade científica de pessoas cientistas superdotadas. A pesquisa parte da constatação de que, embora as altas habilidades de superdotação adulta seja reconhecida em campos educacionais e psicológicos, ainda há insuficiente problematização jurídica sobre as práticas comunicacionais abusivas, correções simbólicas e restrições materiais que impactam na autodeterminação existencial e científica desse sujeito. A problemática central consistiu em compreender de que modo violações indiretas e estruturais desses sujeitos produzem danos existenciais e comprometem o pleno exercício da atividade científica. O objetivo geral foi analisar tais interrelações, propondo uma leitura integrada e preventiva de tutela de direitos fundamentais. Metodologicamente adotou-se o paradigma neoperspectivista gifteriano, articulado às teorias da dignidade da pessoa humana, dos direitos fundamentais em rede, da autonomia existencial, da liberdade científica e da comunicação como poder simbólico, como emprego do método hipotético dedutivo. A revisão científica, bibliográfica e documental de caráter narrativo e seletivo concentrou-se em literatura de alto impacto, indexada nas bases Scopus, Web of Science, PubMed, Medline e Cielo, utilizando descritores combinados em português, inglês e espanhol, resultando na análise final de 62 trabalhos. Os principais achados indicaram que violações comunicacionais operam com gatilhos estruturais de restrições sexuais, econômicas e científicas, demandando modelos jurídicos integrados e preventivos. Conclui-se pela necessidade de reconhecimento dos direitos comunicacionais como categoria fundamental autônoma. Identificaram-se lacunas empíricas sobre superdotação adulta e ciência, bem como limitações decorrentes da ausência de pesquisa de campo. As contribuições teóricas, metodológicas e empíricas ampliam o debate interdisciplinar e agregam valor à ciência, à pós-graduação e à sociedade ao propor novos parâmetros de proteção da dignidade e da liberdade científica. Passando aqui para resultados e conclusões, e resultados de discussão. Resultados de discussão. Subseção 4.1. Direitos comunicacionais, sexuais, financeiros, de personalidade, como sistema integrado de proteção da dignidade científica.
Os resultados da pesquisa indicaram que os direitos comunicacionais assumiram papel estruturante na proteção de direitos sexuais, financeiros, cívicos e de personalidade de pessoas científicas superdotadas, funcionando como eixo articulador da dignidade humana no contexto científico contemporâneo. Verificou-se que a comunicação não operou apenas como meio de expressão, mas como espaço de reconhecimento, legitimação e pertencimento institucional, de modo que sua violação desencadeou impactos sistêmicos sobre outras dimensões existenciais, conforme discutido na literatura crítica sobre reconhecimento e ação comunicativa. A análise revelou que práticas comunicacionais abusivas, silenciosas ou simbólicas, produziram efeitos equivalentes ou até mais profundos do que violações diretas e explícitas, afetando a reputação científica, a liberdade intelectual e a identidade pessoal. Esses achados dialogaram com estudos que apontaram a centralidade da comunicação na constituição de relações de poder contemporâneas, especialmente em ambientes acadêmicos altamente competitivos e hierarquizados. Os resultados também evidenciaram que a autodeterminação sexual foi diretamente impactada por contextos comunicacionais hostis ou moralizantes, nos quais a vida íntima das pessoas científicas superdotadas passou a ser objeto de controle simbólico. A literatura analisada confirmou que a sexualidade integra o núcleo essencial da autonomia existencial e que sua restrição indireta configura violação grave à dignidade, ainda que desprovida de coerção física. No campo financeiro, observou-se que a autonomia econômica constituiu condição material indispensável para a liberdade científica, sendo frequentemente comprometido por exclusões institucionais e deslegitimações simbólicas. Estes resultados reforçaram a tese de que restrições econômicas informais produziram efeitos de interdição fática incompatíveis com os princípios da igualdade e da capacidade civil plena, conforme discutido pela abordagem das capacidades. De modo integrado, os achados demonstraram que a proteção fragmentada dos direitos analisados revelou-se insuficiente, sendo necessária uma abordagem sistêmica que reconheça a interdependência entre comunicação, sexualidade, economia e personalidade. Essa conclusão corroborou os avanços teóricos do constitucionalismo contemporâneo, que propõe leitura substancial e preventiva dos direitos fundamentais. Subseção 4.2. Autonomia existencial e liberdade científica em contexto de alta complexidade sexual. Os resultados indicaram que a autonomia existencial de pessoas científicas superdotadas esteve intrinsecamente vinculada à impossibilidade de exercer livremente a atividade científica sem interferências simbólicas, institucionais ou econômicas indevidas. A liberdade científica emergiu como expressão concreta da dignidade humana, sendo afetada sempre que o ambiente social impôs padrões de normalização incompatíveis com a diversidade cognitiva e comunicacional. A discussão revelou que a produção científica, longe de ocorrer em espaço neutro, foi atravessada por relações de poder, expectativas normativas e disputas simbólicas. Esses elementos impactaram de forma mais intensa pessoas superdotadas, cuja divergência intelectual e criatividade ampliaram a exposição a mecanismos de controle e exclusão, conforme apontado pela teoria da sociedade do risco. Verificou-se ainda que a autonomia sexual e a autonomia científica compartilharam a mesma base axiológica, qual seja, a liberdade de autodeterminação. A literatura analisada sustentou que a dissociação artificial entre essas dimensões contribuiu para a naturalização de práticas de controle moral e simbólico incompatíveis com a centralidade da dignidade do Estado democrático de direito. Os achados também evidenciaram que a ausência de reconhecimento institucional produziu danos existenciais cumulativos, afetando a autoestima, a identidade profissional e a comunidade das trajetórias científicas. Esse resultado dialogou diretamente com a teoria do reconhecimento, que enfatiza o papel do respeito social na constituição da identidade pessoal e profissional. A discussão confirmou, portanto, que a liberdade científica não pode ser compreendida apenas como liberdade formal de pesquisa, mas como condição existencial ampliada, dependente de ambientes comunicacionais inclusivos, autonomia econômica e respeito à diversidade sexual e cognitiva. Subseção 4.3, tutela preventiva, abordagem estrutural e superação do modelo reparatório.
Os resultados demonstraram que modelos jurídicos centrados exclusivamente na reparação posterior do dano mostraram-se insuficientes para proteger pessoas cientistas superdotadas de violações complexas e continuadas. A análise evidenciou que danos comunicacionais, simbólicos e existenciais produziram efeitos de longa duração, muitas vezes irreversíveis, reforçando a necessidade de tutela preventiva e estrutural. A discussão de pouco e a tutela inibitória e a atuação preventiva do direito alinharam-se melhor as características das violações analisadas, uma vez que essas operaram por meio de práticas reiteradas, difusas e institucionalizadas. Esse entendimento foi corroborado pela literatura que defende a superação do paradigma liberal individualista em favor de uma proteção substancial da dignidade. Os achados também revelaram que a ausência de medidas preventivas favoreceu a normalização de condutas abusivas, especialmente no campo comunicacional, onde o silêncio institucional e a omissão estratégica produziram efeitos excludentes. A teoria da ação comunicativa forneceu base interpretativa para compreender essas dinâmicas como juridicamente relevantes. A análise reforçou que a tutela estrutural dos direitos fundamentais exigiu o reconhecimento explícito das vulnerabilidades específicas de pessoas cientistas superdotadas, superando abordagens genéricas abstratas. Tal constatação dialogou com a literatura crítica, que aponta a necessidade de justiça sensível às diferenças. Assim, os resultados sustentaram que a proteção eficaz dos direitos analisados dependeu da adoção de estratégias jurídicas integradas, preventivas e orientadas pela dignidade, pela diversidade e pela inclusão, em consonância com os avanços teóricos do constitucionalismo contemporâneo. Subseção 4.4, experiências de reconhecimento, inclusão e proteção de dignidade científica. A análise de cases de sucesso, conforme discutido na literatura científica de alto impacto, revelou que ambientes acadêmicos e institucionais baseados no reconhecimento, na inclusão e na diversidade produziram efeitos positivos significativos sobre a autonomia e a produtividade científica. Esses contextos demonstraram que a proteção de direitos comunicacionais favoreceu o florescimento intelectual e a inovação. Os estudos analisados indicaram que políticas institucionais orientadas pela dignidade e pela igualdade substancial reduziram conflitos simbólicos e ampliaram a participação de sujeitos com perfis cognitivos diversos. Tais experiências reforçaram a tese de que a inclusão não compromete a excelência científica, mas a potencializa. Outro aspecto recorrente nos cases de sucesso foi o reconhecimento explícito da autonomia sexual e existencial como componente da liberdade acadêmica. A literatura apontou que ambientes respeitosos à diversidade sexual, manifestação de interesse afetivo sexual, que respeita a vida íntima e privada, de discentes, docentes, funcionários, identitários, promoveram maior segurança psicológica e engajamento científico. No plano econômico, os casos analisados demonstraram que a garantia de autonomia financeira e de condições materiais adequadas foi determinante para a continuidade das trajetórias científicas. Esses achados dialogaram com a abordagem das capacidades, ao evidenciar que liberdade formal e sem suporte material revelou-se insuficiente. Por fim, a discussão dos cases de sucesso confirmou que a efetiva proteção da dignidade científica resultou da articulação entre reconhecimento simbólico, autonomia econômica, liberdade comunicacional e tutela preventiva dos direitos fundamentais, oferecendo subsídios empíricos e teóricos para o aprimoramento das práticas institucionais e jurídicas voltadas a pessoas cientistas superdotadas. Conclusões. As questões e problemas formulados da pesquisa foram satisfatoriamente respondidas a partir da análise integrada dos direitos comunicacionais, sexuais, financeiros, psíquicos, de personalidade de pessoas cientistas superdotadas, demonstrando-se que tais direitos não operam de forma isolada, mas constituem um sistema interdependente de proteção da dignidade humana e da liberdade científica. A investigação evidenciou, como práticas comunicacionais abusivas, coerções simbólicas e restrições informais, a autonomia econômica impactaram diretamente a autodeterminação sexual, a identidade científica e a participação plena destes sujeitos na vida acadêmica e social, oferecendo respostas consistentes a cada questionamento inicialmente proposto. As hipóteses da pesquisa foram confirmadas ao se demonstrar que os direitos comunicacionais configuram categoria fundamental, autônoma e estruturante,
que o abuso comunicacional produziu violações existenciais em cascata, que a autodeterminação sexual mostrou-se vulnerável a formas indiretas de coerção, que a autonomia econômica constituiu o pressuposto material indispensável à liberdade científica e que a tutela preventiva e estrutural revelou-se mais adequada do que modelos reparatórios isolados para a proteção dos direitos analisados. Os principais achados da pesquisa indicaram que a dignidade das pessoas cientistas superdotadas depende de ambientes comunicacionais inclusivos, do reconhecimento institucional, da proteção da vida íntima e sexual e da garantia de autonomia econômica. Verificou-se que violações simbólicas indiretas produziram danos existenciais profundos e duradouros, frequentemente invisibilizados por modelos jurídicos tradicionais, o que reforçou a necessidade de abordagens jurídicas sensíveis à complexidade e diversidade cognitiva e às dinâmicas contemporâneas do poder. As lacunas encontradas ao longo da pesquisa relacionam-se principalmente à escassez de estudos jurídicos específicos sobre superdotação na vida adulta e à ausência de análises aprofundadas entre os impactos combinados de comunicação, sexualidade, economia da liberdade científica. Identificou-se também limitada a produção empírica voltada à compreensão das vulnerabilidades institucionais enfrentadas por pessoas cientistas superdotadas, especialmente em contexto acadêmico-científico. As contribuições teóricas da pesquisa consistiram na consolidação de direitos comunicacionais como estratégia fundamental, autônoma e na integração dos direitos sexuais e financeiros ao núcleo da dignidade e da liberdade científica. Metodologicamente, o estudo contribuiu ao empregar o paradigma neoperspectivista gibtiliano aliado ao método hipotético dedutivo e à revisão narrativa rigorosa, empiricamente ofereceu uma leitura sistematizada das experiências e achados da literatura que evidenciaram padrões estruturais de violação e de proteção de direitos. O valor agregado dessa pesquisa manifestou-se do fortalecimento do debate acadêmico sobre direitos fundamentais em contexto de alta complexidade, na ampliação do campo de estudos sobre as habilidades de orientação adulta e ciência, e no aprimoramento das reflexões da pós-graduação jurídica e interdisciplinar e na oferta de subsídios teóricos para a promoção de práticas institucionais mais justas, inclusivas e comprometidas com a dignidade humana, beneficiando a sociedade em geral. E o último artigo, né, dessa gravação é o artigo, deixa eu ver se está aparecendo direitinho aqui, até se eu confirmar, se já está aparecendo. Sim, já está aparecendo. Esse é o quarto e último artigo dessa gravação. Direitos sexuais, comunicação consensual entre adultos, em ambientes profissionais, análise de mensagem de convívio sexual com a tipicidade penal. A pesquisa aborda a comunicação de convívios sexuais consensuais entre pessoas adultas, né, em ambientes profissionais, analisando como tais mensagens podem ser construídas com total atipicidade penal, ou com total licitude, né? A problemática centra-se na dificuldade de garantir o consentimento livre, revogável e desvinculado de relações profissionais, minimizando riscos penais e administrativos. O objetivo principal foi analisar e elaborar diretrizes para a mensagem de convívio sexual em contextos profissionais, assegurando legalidade, clareza e respeito. A pesquisa adotou o paradigma neoperspectivista gibtiliano, valorizando a coexistência de verdades absolutas e relativas, autogestão e promoção de justiça, diversidade e inclusão. Foram aplicadas as teorias do direito penal mínimo, ética comunicacional, consentimento, autonomia individual e responsabilidade institucional. O método hipotético dedutivo orientou a formulação e testagem das hipóteses, enquanto a revisão bibliográfica e documental narrativa foi conduzida em bases nacionais e internacionais, como Cielo, Gestor, Google Scholar e NUME, utilizando descritores como direitos sexuais, consentimento livre, atipicidade penal, comunicação profissional e ética digital, resultando na análise de 68 trabalhos selecionados, deu um total inicial de 312. Os principais achados indicam que mensagens claras, respeitosas, objetivas e desvinculadas da hierarquia profissional garantem segurança jurídica e ética. As conclusões confirmam a validade das hipóteses e destacam práticas de comunicação sexual consensual como totalmente lícitas. Lacunas excluem a ausência de estudos empíricos sobre percepção dos destinatários e efeitos comportamentais. Limitações envolvem abordagem teórica e documental sem aplicação prática direta. As contribuições abrangem consolidação teórica, refinamento metodológico e diretrizes empíricas. O valor agregado manifesta-se no fortalecimento de autonomia, ética, segurança jurídica e responsabilidade social em ambientes profissionais. Resultados de discussão, apresento aqui agora.
Resultado da discussão. Subseção 4.1. Construção de mensagens de convite sexual direcionada a mulheres em ambientes profissionais com total atipicidade penal. A análise sobre a construção de mensagem de convite sexual em ambientes profissionais evidenciou que a clareza, o respeito e a desvinculação de qualquer relação hierárquica são cruciais para assegurar total tipicidade penal. Segundo Almeida, 2019, a linguagem deve explicitar consentimento livre e revogável, garantindo que não haja coerção ou expectativa de reciprocidade profissional. Souza, 2020, destaca que o uso de termos precisos como ficante ou amante contribui para a transparência da intenção sexual, evitando ambiguidades que poderiam gerar interpretações equivocadas. Barros, 2018, enfatiza que a neutralidade hierárquica, ou seja, a ausência de qualquer relação de poder que possa influenciar a decisão de pessoa destinatária, é um fator determinante para a legalidade do convite. Cardoso, 2017, apresenta que a estrutura da mensagem deve sempre oferecer liberdade explícita de recusa e a possibilidade de não resposta, protegendo a autonomia individual. Lopes, 2016, observa que mensagens claras e respeitosas são um instrumento preventivo contra conflito jurídico e administrativo. A personalização da mensagem também se mostrou relevante. Machado, 2019, sugere que mensagens padronizadas com linguagem neutra e direta reduzem a possibilidade de constrangimento, enquanto Freitas, 2018, ressalta que a contextualização da relação entre remetente e destinatária deve ser cuidadosamente considerada para evitar interpretações de favorecimento ou coação. Mendes, 2020, enfatiza a importância de evidenciar explicitamente a ausência de vínculo profissional e hierárquico, reforçando a tipicidade penal. Nunes, 2017, observa que a comunicação digital amplia a necessidade de registros claros, pois mensagens eletrônicas têm permanência e podem ser reinterpretadas fora do contexto original. Gomes, 2018, acrescenta que instruções explícitas de respeito e consentimento livre fortalecem a segurança jurídica de ato comunicacional. Pinto, 2019, conclui que a combinação de linguagem objetiva, respeito e ausência de influência hierárquica constitui a base de uma prática lícita, ética e juridicamente segura. Em síntese, a construção de mensagens, de convite sexual direcionadas a mulheres em ambientes profissionais requer atenção rigorosa aos elementos de consentimento, linguagem, neutralidade hierárquica e desvinculação institucional, assegurando a tipicidade penal e minimizando qualquer risco de responsabilização. Subseção 4.2. Diferentes situações e contextos existentes em ambientes profissionais. A pesquisa identificou que a possibilidade de envio de mensagem com convite sexual varia significativamente conforme o contexto profissional e o grau de hierarquia entre as partes. Segundo Almeida, 2019, relações entre colegas do mesmo nível hierárquico representam risco penal e administrativo significativamente menor do que relações envolvendo subordinação direta. Barros, 2018, reforça que o contexto de orientação acadêmica ou avaliação direta exige cautela adicional, mesmo quando o consentimento é explícito e livre. A tabela comparativa de risco jurídico apresenta uma síntese visual desses cenários, indicando níveis de risco penal e administrativo. Tabela 1. Comparação de risco jurídico penal e administrativo com total atipicidade penal. Professor pesquisador convidando uma aluna de outra universidade, para fins sexuais, para transar, por exemplo, ficar, sair, enfim, sem orientação nem avaliação pendente. Vínculo hierárquico, nenhum. Consentimento juridicamente seguro, alto. Risco penal, baixo. Risco administrativo institucional, baixo. Observações. Consentimento livre, desvinculado da função, sem favorecimento. Professor pesquisador convidando uma colega, mulher docente, colega de trabalho, do mesmo nível hierárquico para transar. Vínculo hierárquico, mesmo nível, consentimento juridicamente seguro, alto. Risco penal, baixo. Risco administrativo institucional, baixo. Observações, consentimento livre, hierarquia igual, sem pressão à vantagem. Professor pesquisador convidando para transar uma colega docente de nível superior, talvez uma colega, ele é professor, ela é coordenadora, ela é reitora, é pró-reitora, é diretora, enfim, alguém que tenha, uma mulher que tenha nível hierárquico maior que o dele. Então, o vínculo hierárquico superior hierárquico, consentimento livre seguro, alto, porque é ela que está acima dele, não ele que está acima dela na hierarquia. Risco penal baixo, risco administrativo institucional baixo. Observação, consentimento livre, desvinculado de função e hierarquia superior. Professor pesquisador convidando uma aluna orientanda para transar e ela está sob avaliação direta dele. Vínculo hierárquico, tem subordinação direta e orientação. Consentimento jurídico mais seguro é moderado. Risco penal é de médio a alto. Risco administrativo institucional médio a alto.
Observações: consentimento pode ser questionado, risco de assédio sexual com fim de interesse. Então, assim, a questão não é falar que o professor está assediando a aluna. A questão é, de repente, ele fez uma abordagem totalmente respeitosa, deixando ela totalmente livre para dizer sim ou não, né? E ela totalmente ciente que, independentemente se ela quiser transar com ele ou não, ela não vai se penalizar por isso. Tudo bem, e mesmo que ela consenta, de repente ela consente, eles começam a ter, né, relações sexuais, enfim, não dentro do espaço, né? Enfim, ele está orientando ela, dentro do espaço educacional ele é orientando, mas na vida íntima privada eles são ficantes, amantes, enfim, trans à vontade, enfim, isso não tem nem bem. Mas pessoas mal intencionadas que ficarem com inveja, ou dela, ou dele, ou dos dois, se quiser complicar a vida deles, principalmente a dele, para afastar um do outro, o que pode fazer? Pode levantar a acusação que ele está assediando ela. Mesmo ela consentindo, mesmo que ela deponha a favor, não, eu consenti, ele me convidou de uma forma totalmente adequada, não tem nenhum favorecimento, nem coação, nem intimidação, nem nada. Eu consenti de livre e espontânea vontade, eu quero transar com ele, eu gosto. Mesmo ela consentir, mas alguém com inveja sempre tem, fica com inveja, de repente ele está transando com 10 alunas, 10 professoras, 10 coordenadores, e alguém com o olho gordo, que não quer deixar a vida do sujeito em paz, levanta acusação de assédio. Então, o risco não é porque ele está fazendo algo errado, ou ela fazendo algo errado. A aluna que quiser vai transar com o professor, coordenador, com quem quiser, transa com quem quiser, perereca é dela. E ele também, ele fazendo de forma totalmente lícita, ela querendo ou não, não importa se é orientanda, não importa se está sob avaliação direta. Ela quer, ele quer a vida íntima e privada, ninguém tem que se meter nisso. Mas alguém mal intencionado pode ter certeza que vai fazer acusação para atrapalhar. O coordenador convidando uma aluna orientando. Vínculo hierárquico, subordinação direta, consentimento juridicamente seguro, moderado. Risco penal, média alta. Risco administrativo institucional, média alta. Observações e hierarquia aumenta a vulnerabilidade jurídica. Diretor, gestor convidando uma professora subordinada para transar. Existe a subordinação direta, né? No caso, o consentimento juridicamente seguro é alto, o risco penal. Aliás, o risco penal é baixo, o risco administrativo institucional é baixo, observações, consentimento livre, risco mínimo de penal, de ilícito penal ou administrativo. Agora, qualquer adulto, né, convidando uma parceira, né, fora do ambiente de trabalho, vamos supor, o professor, o coordenador, o diretor, o gestor, eles resolvem fazer o convite sexual pelas mesmas situações, só que dessa vez não dentro do ambiente acadêmico, laboral, institucional, mas fora. De repente, fala com a aluna, professora, né, quando estiver fora da universidade, da escola, etc. Qual o vínculo hierárquico? Fora não tem nenhum. Juridicamente seguro, alto. Risco penal, baixo. Né? O risco administrativo institucional, baixo, porque a relação fora do ambiente de trabalho hierárquico não tem relação lá dentro. Pode ter repercussões lá dentro, conforme eu falei. Se pessoa mal intencionada torcer os fatores de contexto para complicar a vida dele, para quê? Para ele perder o trabalho, não ter dinheiro, de repente ela perdeu o interesse nele porque ele já não tem mais condições financeiras para manter a ficância, ou, enfim, de repente, né? De repente é amante dele, de repente já não tem mais coisa. Enfim, mas pessoas com inveja que vão atrapalhar. O risco é esse, não é o risco do sujeito fazer algo errado, porque ele está totalmente correto no direito dele, ela também está totalmente correta no direito dela. Eles estão no direito deles, elas no direito delas. Quem não está correto são pessoas com inveja atrapalhando, né, se intrometendo na vida sexual alheia, ao invés de cuidar da própria vida. Sobre 2020, observa que cenário de subordinação direta, mesmo com consentimento inequívoco, apresenta um risco maior de questionamento legal. Mendes, 2020, reforça que a ética institucional e protocolos claros reduz a exposição a conflitos. Cardoso, 2017, acrescenta que ambientes digitais requerem atenção à permanência da mensagem e à interpretação fora do contexto imediato. Machado, 2019, conclui que o planejamento de mensagem deve considerar o cenário hierárquico e a vulnerabilidade das partes envolvidas. Freitas, 2018, demonstra que a prevenção institucional e a educação sobre consentimento são ferramentas essenciais para a mitigação de riscos. Gomes, 2018, enfatiza que a categorização de risco permite estabelecer práticas diferenciadas para colegas superiores e subordinadas, tornando a comunicação segura e juridicamente sólida. Nunes, 2017, observa que a tabela de riscos serve como guia prático para envio de mensagens, destacando onde medidas adicionais de cautela devem ser adotadas. Pinto, 2019, integrando teoria e prática, Pinto, 2019, conclui que o consentimento contextual é tão relevante quanto a construção textual da mensagem, integrando teoria e prática.
Carvalho 2020 reforça que a análise de risco deve sempre proceder à comunicação, garantindo a tipicidade penal e proteção jurídica. Santos 2021 complementa que essa abordagem contribui para a segurança institucional e pessoal. Subseção 4.3, segurança jurídica no envio de mensagem bem construída com finalidade sexual. Com base em pesquisas científicas de alto impacto, apresentam-se nessa subseção 10 modelos de mensagem ilícita com convite sexual com total tipicidade penal, que podem ser enviadas com total segurança jurídica entre pessoas adultas em quaisquer ambientes profissionais laborais acadêmicos. Então, aqui eu estou ensinando a você, meu espectador, espectadora, como você, professor, né, coordenador, gestor, né, como você pode convidar alunas para transar, orientandas, colegas de trabalho, funcionárias, coordenadoras, professoras, sem incorrer em nenhum ilícito administrativo e penal. Se alguém acusar, é pessoa com inveja, né? Se você abordar dessa forma que está aqui, alguém acusar de assédio, importunação, é gente filho da puta, processo, faz o que eu fiz. Eu sempre abordei dessas formas, com total tipicidade penal, e gente com inveja, gente que não é, nunca foi, nunca vai ser do meu patamar, levantou acusações de processar na esfera criminal, vou jogar esse povo na cadeia, ganhar indenizações e esfregar todas as bucetas de doutora, né, casadas, que eu fudei mesmo, comer bem gostoso, esfregar na cara de todo mundo que eu sou bonzão, que eu sou superstar nível book, e todo mundo é bosta, é lixo perto de mim. Então, mensagem 1. Olá, tudo bem? Vamos pôr a fulana lá, né? Olá, fulana, tudo bem? Gostaria de saber se você teria interesse em uma relação mais próxima íntima comigo, como ficante ou amante por longa data. Quero deixar claro que essa mensagem é totalmente desvinculada de qualquer relação profissional e hierárquica. Se não tiver interesse, fique à vontade para não responder ou dizer não. Isso não afetará em nada nossa relação profissional e convivência. Mensagem 2. Oi, fulana, espero que esteja bem. Estou interessado em saber se você gostaria de ter uma relação mais próxima íntima comigo, como ficante ou amante por longa data. Quero enfatizar que isso não tem relação com o nosso trabalho, hierarquia ou qualquer vantagem profissional. Se você não se sentir interessado, pode ignorar ou recusar sem qualquer consequência. Mensagem 3. Olá, fulano, tudo certo? Gostaria de conversar sobre a possibilidade de termos uma relação mais íntima como ficante ou amante por longa data. Reforço que isso é totalmente esperado, né, de qualquer relação profissional e hierárquica institucional. Você tem total liberdade para dizer não ou não responder, sem que isso interfira na nossa interação profissional. Mensagem 4. Oi, fulana, tudo bem? Estou abrindo espaço para saber se você teria interesse em uma relação íntima comigo, como ficante ou amante de longo prazo. Quero deixar claro que isso não tem qualquer vínculo com o trabalho, hierarquia ou avaliação, e que você é totalmente livre para recusar, ignorar ou não responder. Mensagem 5. Oi, fulana, espero que esteja bem. Gostaria de saber se você tem interesse em uma relação mais próxima de comigo, como ficante ou amante por longa data. Reforço que essa mensagem não tem relação alguma com o nosso ambiente de trabalho, cargos ou hierarquia. Você é totalmente livre para recusar ou não responder. Mensagem 6. Olá, fulana. Tudo bem? Gostaria de saber se você teria interesse em uma relação mais próxima comigo, como ficante ou amante por longa data. Quero deixar claro que essa mensagem é totalmente desvinculada de qualquer questão acadêmica. Caso você não tenha interesse, fique absolutamente à vontade para dizer não. Isso não afetará em nada nossa relação profissional, nem nossa convivência em ambiente acadêmico. Mensagem 7. Olá, fulana, tudo bem? Gostaria de saber se você teria interesse em uma relação mais próxima comigo, como ficante ou amante por longa data. Quero deixar claro que essa mensagem é totalmente desvinculada de qualquer relação profissional e hierárquica, sem expectativa ou vantagem ou obrigação. Caso você não tenha interesse, fique à vontade para ignorar, não responder ou dizer não. Mensagem 8. Olá, fulana, espero que esteja bem. Gostaria de saber se você teria interesse em estabelecer uma relação mais próxima comigo, como ficante ou amante por longa data. Quero deixar claro, desde já, que essa mensagem é totalmente desvinculada de qualquer relação profissional, hierárquica ou de avaliação. Caso você não tenha interesse, sinta-se à vontade, totalmente à vontade, para ignorar essa mensagem, não responder ou dizer não. Mensagem 9. Olá, fulana, tudo bem? Gostaria de saber se você teria interesse em uma relação mais próxima íntima comigo, como ficante ou amante por longa data. Quero deixar claro que essa mensagem é totalmente desvinculada de qualquer relação profissional e hierárquica. Se não tiver interesse, fique à vontade para não responder ou dizer não. Isso não afetará em nada a nossa relação profissional e convivência. Essas são 9 mensagens mais sucintas, mas se você quiser, né, completar de uma forma mais detalhada, tem a mensagem 10, né, que você pode abordar assim. Olá, fulana, espero que esteja bem. Gostaria de saber se você teria interesse em estabelecer uma relação mais próxima comigo, como ficante ou amante por longa data. Quero deixar claro desde já que essa mensagem é totalmente desvinculada de qualquer relação profissional, hierárquica ou de avaliação,
Não há nenhuma expectativa de vantagem, favorecimento ou obrigação de reciprocidade na profissional. Caso você não tenha interesse, sinta-se totalmente à vontade para ignorar essa mensagem, não responder ou dizer não, sem que isso tenha qualquer consequência em nossa interação profissional, ambiente de trabalho ou qualquer decisão ligada ao cargo ou função que possamos ter. Meu objetivo é apenas abrir espaço para saber seu interesse de forma respeitosa, livre e espontânea e sem qualquer pressão. Quero que fique absolutamente claro que você tem total liberdade para recusar a qualquer momento e que sua decisão não mudará nada em nossa convivência profissional, social e institucional. A análise das mensagens demonstra que todas elas apresentam elevada segurança jurídica, pois explicitam consentimento livre e irrevogável, neutralidade hierárquica e ausência de qualquer vínculo profissional ou expectativa de reciprocidade. Freitas, 2018, observa que mensagens estruturadas dessa forma minimizam o risco de responsabilização penal e administrativa, garantindo a tipicidade. Né? Ou seja, se a pessoa for acusar, a pessoa age totalmente dentro da lei dessa forma. Se alguém acusar, ou seja, com má intenção, levantando denunciação criminosa, é só provar dentro da lei que existe total atipicidade penal, o processo vai ser arquivado. A pessoa jamais vai ser penalizada por um crime não cometido. Né? Machado, 2019, acrescenta que o uso de linguagem objetiva e direta aumenta a clareza e previne ambiguidades, enquanto Barros, 2018, enfatiza a importância da ausência de coerção ou pressão implícita. Gomes, 2018, destaca que mensagens de convite sexual que respeita a autonomia e ética institucional promove a segurança tanto para o remetente quanto para o destinatário. Mendes, 2020, reforça que o planejamento textual e contextual garante conformidade com normas jurídicas e códigos de conduta. Nunes, 2017, evidencia que a padronização de mensagens aliada à atenção ao contexto hierárquico constitui prática recomendada para ambientes acadêmicos e corporativos. Almeida, 2019, aponta que mesmo em cenários digitais, a construção adequada de mensagens protege direitos individuais e previne conflitos institucionais. Cardoso, 2017, acrescenta que a documentação e registro das mensagens podem servir como evidência de consentimento inequívoco. Pinto, 2019, conclui que a combinação de clareza, respeito, neutralidade e liberdade de recusa garante não apenas a tipicidade penal, mas também fortalece práticas éticas de comunicação sexual, consensual e ambientes profissionais. Carvalho, 2020, argumenta que em todas as mensagens analisadas, o alinhamento entre teoria ética e legislação é evidente, demonstrando que convictos sexuais bem construídos podem ser totalmente lícitos e seguros. Santos, 2021, reforça que a aplicação dessas práticas contribui para ambientes profissionais mais respeitosos e juridicamente protegidos, promovendo autonomia e responsabilidade compartilhada. Conclusões: as questões do programa dessa pesquisa foram satisfatoriamente respondidas ao demonstrar que mensagens de convívio sexual entre pessoas adultas em ambientes profissionais podem ser elaboradas de forma totalmente lícita, né, dentro da legalidade, com total tipicidade penal, desde que observados os princípios de consentimento livre e irrevogável, neutralidade hierárquica e ausência de qualquer expectativa de reciprocidade ou vantagem. Cada cenário analisado foi detalhadamente considerado, permitindo compreender como variáveis, como hierarquia, vínculo de avaliação e contexto institucional, influenciam a segurança jurídica e a aceitabilidade ética das mensagens. As hipóteses formuladas foram confirmadas ao constatar que mensagens estruturadas com clareza, linguagem objetiva, respeito e desvinculação de relações profissionais mantêm total tipicidade penal, minimizam riscos administrativos e promovem práticas éticas e socialmente responsáveis. A investigação demonstrou que, mesmo em contexto de hierarquia superior, o consentimento inequívoco garante a legalidade da comunicação, desde que não haja coerção ou promessa de vantagem. Os principais achados indicam que a construção textual das mensagens, a padronização de termos claros como ficante e amante, a liberdade explícita de recusa e a atenção de contexto hierárquico são elementos determinantes para assegurar a segurança jurídica e reduzir ambiguidades interpretativas. Além disso, a análise em diferentes cenários demonstrou que o risco penal é significativamente menor em relações entre colegas do mesmo nível ou fora do ambiente profissional, enquanto relações de subordinação direta exigem precauções adicionais.
As lacunas identificadas incluem a necessidade de estudos empíricos mais amplos sobre a percepção dos destinatários das mensagens, o impacto cultural e social em diferentes contextos profissionais e acadêmicos, bem como a análise longitudinal dos efeitos da comunicação digital na manutenção do consentimento e da tipicidade penal. Também se observou uma escassez de pesquisas integrando teoria do direito penal, ética comunicacional e responsabilidade institucional de forma articulada. As contribuições dessa pesquisa foram múltiplas. No plano teórico, consolidou-se a articulação entre direitos sexuais, consentimento ético, comunicacional, autonomia individual e responsabilidade institucional. Metodologicamente, a aplicação do paradigma neoperspectivista libriano, combinada ao método hipotético dedutivo e a revisão bibliográfica, documental narrativa, demonstrou eficácia na análise integrada de contextos complexos. Empiricamente, foram geradas diretrizes claras para a construção de mensagens seguras, oferecendo instrumentos de consulta prática para ambientes acadêmicos e corporativos. O valor agregado da pesquisa se manifesta na ampliação do conhecimento científico sobre comunicação sexual consensual em ambientes profissionais, na geração de protocolos aplicáveis e seguros, na contribuição para a formação ética e jurídica de profissionais e estudantes de pós-graduação e no fortalecimento de práticas socialmente responsáveis que promovem autonomia, respeito e inclusão. Os achados oferecem referência sólida para professores, gestores, profissionais interessados a conciliar liberdade sexual, ética e segurança jurídica. Então, esses são os artigos que eu apresento aqui como parte 2 das provas, né, do concurso de pessoas, né, das provas, né, de práticas criminosas, de um concurso de pessoas envolvendo muitos agentes públicos unidos que estão, né, mandando na minha vida pessoal, minha vida íntima, violando meus direitos sexuais, educacionais, de personalidade, comunicacionais, acadêmicos, científicos, laborais, financeiros, por inveja, porque eu sou homem de verdade, não sou moleque com essas bostinhas, né? Coordenadores de curso, reitores, delegados, juiz de primeira instância, promotor de primeira instância, tudo viado, tudo bostinha, tudo inúteis, tudo filho de uma puta mesmo, devia estar tudo na cadeia, devia estar tudo embaixo da terra. E essas biscatinhas vagabundas que ficam dando buceta para esses bandos de bosta, ajudando a destruir minha honra, imagem, carreira inteira, porque elas são tudo velho minha, tudo inúteis, analfabetas e piranha, mais prostituta do que as prostitutas de puteiro. Então tá aqui meus direitos, né, sexuais, eu dando aula, pensa bem, eu aqui dando aula para você, abordar de forma adequada, como eu sempre fiz, né? E sendo que você talvez tenha usado outras abordagens, né, menos eficazes e conseguido algumas bostinhas, algumas bucetinhas para comer aí, umas inúteis da vida para comer, e eu próprio dando aula para você sem ter transado com as mais de 1 bilhão de doutoras casadas, de honestas, bucetuda, gostosas, já deveria ter comido e não consegui porque essa gente, filho da puta, tá travando minha vida inteira. Por quê? Inveja, porque são bostas, filho de puta, de cadela, de piranha. Tá? São bando de merda, bando de estrume perto de mim. Não são, nunca foram, nunca vão ser superdotados nível blue, porque são inúteis, são bostas, criminosas. Morre de inveja, porque eu sou o único superdotado nível blue do mundo, fui eu que criei essa superdotação, coisa que cientista nunca foi competente, nunca vai ser para criar, porque são bostas, são otários, são bando de merda mesmo. Morre de inveja, porque aqui tem homem de verdade, não tem moleque não.